Alisson, estou começando agora, vou abrir uma empresa, quero a sua ajuda. Como começar do jeito certo? Fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês, tá? Os pontos principais para você startar uma operação, uma empresa, do jeito certo, de forma organizada, para você crescer sem muitas dores de cabeça, tá? Sou Alisson Santos, sou neuropsicólogo e tenho uma agência de marketing. Fiquem comigo, falo para pessoas que estão começando na área do marketing, então se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Se não é o seu caso, não tem problema se você quiser ficar, tá? Mas se você já manja muito de marketing, provavelmente você não vai aprender nada novo aqui. Vamos lá, pessoal. De forma muito simples, existem 4 pilares que são muito importantes dentro de uma empresa. Pilares dão estrutura, né, numa casa. É o que garante que você pode construir em cima sem medo. É isso que o pilar faz, né? Ele dá estrutura, estabilidade. Esses 4 pilares que vão trazer estabilidade para a sua empresa precisam ser levados em consideração. Que são eles? Primeiro pilar, você tem que ter a parte de negócio e estratégia da sua empresa bem encaminhada. Você tem que ter a parte de operacional, tá, das atividades cotidianas. Você tem que ter a parte de marketing da sua empresa, que aí a gente te ajuda. E você tem que ter a parte de financeiro organizada. Esses são os 4 pilares: negócio, operação, marketing, financeiro. Negócio, operação, marketing financeiro. Se você tem esses 4 pilares na sua empresa, você tem uma empresa com estrutura, tá? Camada de negócio, o que significa esse pilar? Você tem que ter um plano, um objetivo para sua empresa, saber o que você está querendo resolver, que dor que você cura, aonde você ataca. Esse é o objetivo principal do pilar de negócio, tá? Negócio é, como diz o nome, é a característica estratégica da sua empresa, é a parte que traz o seu objetivo, o seu core, aquilo que você está buscando. É uma das partes mais importantes, tá? É saber para onde ir. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o pilar de negócio é o pilar do caminho. É o que te coloca, né, nessa trilha. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar de operações. Eu tenho dentro da minha empresa uma rotina. Coisas que precisam ser realizadas todos os dias. Vou dar o exemplo da Dibli. Inclusive, olha o elefantão ali olhando para você. A Dibli é a nossa patrocinadora oficial desse vídeo, tá? Uma agência de marketing que opera na região de Guarulhos. A gente simplesmente desenvolveu um produto que completa a vida do cliente digital. Então, cliquem aqui no link da descrição para conhecer nosso Instagram, tá? Muito importante. @Diblitim vai estar aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, vamos dar um exemplo da Dibli. A Dibli, ela se separa em algumas camadas. Dentro dessas camadas eu tenho a captação dos conteúdos, edição, postagem e tráfego pago, né? São os 4 pilares. Eu tenho para cada uma dessas ações que a empresa executa um processo definido. Uma coisa que a gente... é tipo uma esteira, é um feijão com arroz. Toda hora eu faço a mesma coisa. Então, no processo de captação, a gente tem as etapas do processo de captação. Processo de edição, a gente tem as etapas do processo de edição. Processo de postagem, tem as etapas do processo de postagem. Tudo em seu devido lugar, tá organizado corretamente. Isso que traz a essência do que é feito dentro da Dibli, tá? Se eu contratar uma pessoa para fazer uma dessas funções, eu já tenho o processo que outra pessoa executava, ela só vai entrar e vai executar a mesma coisa. Isso é muito mais fácil, tá? Então isso é a operação, é o pilar das operações, né? Como que a gente faz as coisas, estrutura de governança. Tem umas palavras difíceis aí do setor de gestão, mas a ideia básica é ter uma governança bem estabilizada para todos os processos. Traduzindo para português aqui nosso, da galera, saber muito bem o que precisa ser feito em cada etapa e fazer do mesmo jeito. É o básico. Tem um processo para aquilo. O terceiro pilar, pilar de marketing. Tudo que está nesse canal aqui fala sobre marketing, tá? Como você crescer como imagem, produção de conteúdo, Instagram, você precisa ter uma rede social já conectada à empresa desde cedo. Então esse é o pilar do marketing. Você precisa se ver como uma marca. Tem que ser memorável de alguma forma na cabeça das pessoas. Eu não sou o Alisson vendendo um produto, é a Dibli vende o produto, tá? E o último pilar, não menos importante, tá? O pilar financeiro. E aqui está um segredo para vocês. Muitas pessoas se perdem nesse pilar quando está empreendendo, tá? As pessoas costumam
unir a conta da empresa com a sua conta pessoal. E aí elas fazem o gasto meio que sem pé nem cabeça. Olha que louco, eu peguei um Uber esses dias que ele falou pra mim que ele perdeu 2 milhões de reais assim. Ele viu uma empresa dar certo em pouco tempo, ele meio que acertou um produto lá que ele tava vendendo, vendeu pra caramba, aí ele ficou milionário. Só que a conta da empresa, em vez de ser a conta da empresa, era a conta dele. E aí ele achou que ele podia gastar aquele dinheiro. Ele comprou um monte de carro, casa. Depois a empresa quebrou, os produtos pararam de vender. Ele teve que começar a vender as coisas para se manter. O custo de vida estava alto. E aí ele, ó, sentou na graxa, tá? Então, é muito importante você já definir a parte financeira da empresa como se ela fosse uma pessoa mesmo. Ela tem a conta dela, o dinheiro cai é da empresa, você não mexe. Só que você, por trabalhar na sua empresa, você tem o da bolacha, certo? Você tem um cascalhinho ali. Então hoje é como se a minha empresa me pagasse um salário, entende? Eu não mexo no dinheiro da empresa, ela não mexe no meu. Mas todo mês ela me paga um salário, tá? Um salário para eu divulgar ela aqui para vocês. Então, é muito importante vocês fazerem isso logo cedo, tá? Eu separo o que é seu do que é da empresa. Estabilizando esses 4 pilares, pessoal, não tem o que dar errado, tá? Sendo bem franco com vocês, aberto, começando dessa forma, você já vai começar mais organizado do que a maioria das pessoas. Você não precisa ter nada extraordinário, tá? Uma planilhinha ali para a parte financeira, um calendáriozinho de conteúdo para você fazer postagens, fazer uma logo, começar a mostrar a logo nas suas postagens, né? Já fomentando a parte de marketing. Ter umas operações básicas, processos de venda, precisa de uma operação. Vendas é uma das partes mais importantes de qualquer empresa, tá? Então, assim, se você não vender, você não tem produto. Mas não é considerado um pilar, porque tá fora da casa. Venda prospecção, ou alguém batendo na porta, ou você indo atrás de alguma pessoa. Então não é um processo que vai acontecer numa camada interna, tá? Então, eu gosto de predispor isso. Muita gente fala assim, começa focando só em vender e depois você se preocupa com os outros pontos. A maioria dos empresários que eu vi quebrar é por conta disso, tá? Achou que ia fazer isso. Uma vez eu vi um japonês famoso, esqueci o nome do cara, ele é um influencer lá no Instagram. Ele tava fazendo um vídeo falando assim, pra mim o foco é em venda, se for começar um negócio é só vender e já era, não sei o que e tal. Aí eu fiquei refletindo, será que esse cara compraria uma empresa que só vende, que tá toda bagunçada, o dono tem a conta dele misturada com a da empresa, tá com dívida em nome da empresa e a dívida era pra ele, a empresa paga a casa do cara, as contas do cara, será que ele ia fazer negócio com um cara desse? Ele compraria uma empresa? E se ele fosse abrir uma empresa hoje, será que ele faria só isso? Só vende, depois eu me preocupo com o resto, não precisa criar marca, não precisa criar nada. Tipo, hipocrisia da porra, né? Se ele fosse comprar uma empresa, ele não compraria uma empresa bagunçada. Ele ia querer que ela fosse bonitinha. Agora, para ensinar você, ele fala, não, foca em vender só e já era. Ou seja, você não me engana não, malandro. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no meu canal, tamo aí, constante. Ontem eu ramelei, peço desculpa para quem tá me acompanhando. Ramelei mesmo, não nego. Não consegui fazer o vídeo, mas hoje eu não ramelei. Valeu.